Boa noite a todos. Eu sou Vônei Martins, presidente da Socerj nesse biênio 2020-2021 e todas as segundas-feiras aqui nesse canal nós temos o programa de educação médica continuada. Hoje tratando de um tema bastante interessante, importante do ponto de vista clínico, epidemiológico, com o envelhecimento da população, são as arritmias e a anticoagulação do paciente idoso, e a cargo do Departamento de Arritmias. Eu convido a doutora Ana Inês Bronster, que é a nossa diretora científica do departamento, para iniciar a moderação, a apresentação dos nossos palestrantes, e aproveitar aqui para agradecer o apoio para essa primeira parte do nosso evento, webinar da Behring. Na sequência, nós teremos um simpósio satélite às 20 horas, patrocinado pela Bayer, que será moderado pelo Dr. Roberto Sporcati e Dr. Bruno Paulino. Doutora Ana Inês, muito bem-vinda, boa noite. Passo a palavra para apresentar o nosso webinar e os nossos palestrantes. Muito boa noite, obrigada, Vônei, obrigada a todos aqui presentes. É uma honra estar mais uma vez aqui com vocês, nesse nosso webinar sobre arritmias e anticoagulação no idoso. Hoje a gente atende uma população cada vez que está envelhecendo mais, então é muito importante. A gente vai trazer questões que são de última linha e discussões muito interessantes no assunto. Eu queria, nesse webinar, prestar uma homenagem muito especial a dois grandes mestres nossos que fizeram com que a arritmia hoje seja uma especialidade respeitada, uma especialidade onde as pessoas têm um grande interesse, que foram os nossos pais, os nossos mentores, Dr. Ivan Maia e Dr. Eduardo Andréia. É uma pena perdê-los no meio dessa pandemia, e aqui a gente está prestando o nosso profundo agradecimento por todo o conhecimento que eles nos passaram. Eu vou apresentar os moderadores, Dr. Rodrigo Sá, doutora Yara Thier, e esse modelo que a gente trouxe são modelos de casos clínicos, são 4 casos clínicos, resumidos em 10 minutos, onde a gente discute diversos cenários do idoso e a sua complexidade. Então eu vou chamar o Rodrigo para começar a nossa moderação e apresentar os palestrantes da noite de hoje. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Ana. Então a gente vai começar sem perder muito tempo, a gente tem um tempo reduzido. Eu queria convidar o Dr. Cláudio Munhoz, que é mestre em cardiologia pela UFRJ, especialista em eletrofisiologia e estimulação cardíaca, médico de serviço de arritmia da Rede DOR, do Complexo Hospitalar de Niterói e do Hospital São Vicente de Paulo. Ele vai falar para a gente sobre o idoso com FA permanente, cardiopatia atrial, Chagas Vasque e Hasbled elevados, associados a sangramento gastrointestinal recente. Como lidar? O papel dos reversores e dos oclusores de auriculeta. Cláudio, obrigado. Vamos você com a palavra. Você está mudo ainda, Cláudio. Agora estão me ouvindo? É uma honra estar aqui com vocês essa noite, podendo discutir esse assunto, que é um assunto da nossa prática diária. E queria agradecer mais uma vez a todos os presentes que estão assistindo. E aproveitar, não podia deixar de falar, realmente, homenagem ao Dr. Eduardo André, particularmente uma pessoa que eu trabalhei durante anos, muito próxima, uma pessoa generosa, uma pessoa que realmente fez diferença na minha formação. Foi um choque e, enfim, vamos tentar fazer a arritmia persistir aqui nesse cenário. Então, me coube falar para os senhores hoje o papel dos anticoagulantes, dos agentes reversores e da oclusão do apêndice atrial esquerdo num cenário de doente idoso com fibrilação atrial permanente. E, em relação aos conflitos de interesse, eu devo dizer que eu tenho conflitos em relação a esse tema, porque anticoagular idosos é uma coisa que a gente faz diariamente, sempre discutindo qual seria a melhor estratégia, e qual droga usar, e como lidar com esse problema, uma coisa muito individualizada, porque eu também faço procedimentos de implante oclusor, então é uma área de muito interesse para utilizar como uma ferramenta. Partindo direto para o nosso caso clínico, nós vamos falar de uma paciente feminina de 80 anos com queixa de cansaço e palpitações. Ela é hipertensa, diabética, dislipidêmica, e quando ela veio encaminhada, ela estava em uso de losartana, rosuvastatina, bisoprolol e metformina. Esse era o elétrico de chegada, uma fibrilação atrial de alta resposta,
e ela se encontrava em classe funcional 2 para 3, uma pressão arterial de 142 por 84, frequência cardíaca elevada, e o exame físico sem outras alterações. Nos exames laboratoriais, ela tinha uma discreta anemia, uma hemoglobina de 11,4 e um clearance estimado em 51 ml por minuto. O ecocardiograma uma função ventricular esquerda preservada, um aumento importante do ato esquerdo, com volume estimado de 90 ml por metro quadrado. E o Holter com uma fibrilação atrial com uma resposta ventricular média de 90 batimentos. Então, resumindo, uma paciente que, quando a gente aplica o score de Chades-Vasque, ela é hipertensa, tem mais de 75 anos, é diabética, mulher, então ela tem um score de risco de 5 pelo Chades-Vasque. E quando a gente avalia o risco de sangramento dessa paciente pelo score de Red-Bled, ela é uma paciente hipertensa, idosa e faz uso de AS, então ela tem um score de 3. Então, uma doente que ao mesmo tempo tem um risco grande de eventos tromboembólicos, ela também é uma paciente de risco hemorrágico significativo. O que nós temos, então, baseado na diretriz atualizada pela American Heart em 2019, no tratamento da fibrilação atrial, é de que pacientes que têm fibrilação atrial merecem, com Chades-Vasque acima de 2 ou mais, o início de uma profilaxia anticoagulante. E os novos anticoagulantes são preferíveis quando comparada à varfarina com indicação classe 1A. Então, uma paciente idosa com fibrilação atrial persistente, importante remodelamento atrial e alto risco tromboembólico. A estratégia foi o controle da frequência, e não controlar o ritmo, e sim a frequência, e a profilaxia farmacológica. Então, foi aumentada a dose do bisoprolol e trocado a AS pela dabigatrana 110 mg 2 vezes ao dia. Ela teve uma melhora clínica satisfatória, melhorando o cansaço das palpitações, mas 4 meses após o início do tratamento anticoagulante, ela apresentou uma hemorragia digestiva baixa importante, com queda do hematócrito, hemoglobina G8 e instabilidade hemodinâmica. Foi atendida, foi feita a ressuscitação volêmica, feita a hemotransfusão de 2 concentrados e lançamos mão na ocasião de infusão do agente reversor do Pradax, o Praxbind, que é o daratumumab, já que ela tinha feito uso da última dose há 2 horas apenas. Sabemos que para o clearance estimado dela, que era de 51, a droga tem uma meia-vida de aproximadamente 15 horas, então ela ainda teria um efeito bastante prolongado da bigatrana. E também sabemos, pelo estudo que foi publicado na New England de 2017, que mostra que o agente reversor, o daratumumab, ele tem um efeito praticamente imediato na redução do efeito da dabigatrana em nível sistêmico. Né? Só você começar as infusões, você já tem uma redução praticamente zero da bigatrana livre. Observem que a população tratada, ela realmente, grande parte é doente com sangramento gastrointestinal. Então, é um cenário bastante esperado e é o que pode acontecer realmente nessa população idosa. Então, o daratumumab é recomendado com indicação classe 1 para a reversão do tratamento da dabigatrana quando você está tendo um sangramento com risco de vida, um sangramento maior, ou que ele tem que ser submetido a um procedimento de urgência. Ela evoluiu bem, então o sangramento foi interrompido, ela apresentou estabilidade hemodinâmica. Na investigação endoscópica, ela tinha uma angiodisplasia de seco e uma diverticulose extensa. Diante dessa doença estrutural, pela idade e pelo desfecho de um sangramento maior, a gente considerou a opção de uma profilaxia não farmacológica para os eventos tromboembólicos. O que nós temos atualmente? Essa diretriz da Sociedade Europeia de 2016 já coloca que o oclusor de apêndice atrial deve ser considerado para a prevenção de AVC em pacientes com fibrilação atrial e contraindicação para anticoagulação de longo prazo, né? Sendo uma indicação 2B, ou seja, analisar caso a caso. O que nós temos ainda em termos de diretrizes? A diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia já coloca a indicação da oclusão do apêndice atrial percutânea como 2A, nas seguintes situações: paciente com alto risco de fenômenos tromboembólicos e contraindicação ao uso do anticoagulante, e paciente com AVC isquêmico de origem cardioembólica, apesar do correto uso do anticoagulante. É um cenário que também a gente vê na prática clínica. Então, essa paciente foi submetida ao oclusor, isso é uma angiografia do apêndice atrial, preenchido com o cateter de pigtail. Para esse procedimento, a gente também utiliza o eco transesofágico. Aqui é o apêndice atrial e a prótese sendo liberada no interior do apêndice. Inicialmente, ela tem uma parte da prótese que é a parte de fixação, que é esse lobo. Nós temos uma segunda parte da prótese que é colocada a seguir, que é a que efetivamente vai fazer a oclusão
do apêndice, que é esse disco. Então, a partir do momento que a prótese está posicionada no apêndice, você não vai ter mais fluxo e, portanto, você não vai ter como embolizar nada de dentro do apêndice para a circulação sistêmica. Esse é o resultado final, a prótese posicionada, injeção de contraste no lado esquerdo, e o contraste não penetra mais no apêndice atrial. E quais são os dados clínicos que embasam esse tipo de abordagem? Inicialmente, utilizando dados do registro Garfield, a gente observa que pacientes com Chagas vascular de 2 ou mais, existe uma população, em torno de 10 a 12%, que não é submetida a qualquer tipo de profilaxia antitrombótica ou anticoagulante. Por algum motivo, o julgamento clínico optou por não se fazer nada. Então, é uma população que não está sendo contemplada com os anticoagulantes. E mesmo aqueles que são, existe um percentual não desprezível de pacientes que suspendem, independente de qual a droga, o seu tratamento, seja por questões de intolerância, custo, sangramento, esses medicamentos são suspensos. Então, eu vou exemplificar os oclusores através do Ótimo, que é um dos dispositivos que a gente tem no mercado, que tem mais estudos clínicos controlados. Então, essa daqui é uma meta-análise que comparou o Ótimo com a varfarina. Então, era uma comparação ainda quando se iniciou contra a varfarina. E não só ele mostrou uma redução importante dos eventos hemorrágicos, que é onde há um grande impacto do efeito dessa droga, como uma redução, inclusive, na mortalidade total, mostrando que essa redução do sangramento pode ter um impacto significativo na redução de mortalidade. Sendo que esse dispositivo, o protocolo incluía o uso, pelo menos durante um período, de anticoagulação com a varfarina. Então, é uma coisa que muitas vezes a gente não vai ter a opção de fazer isso na nossa prática clínica. Quando a gente olha as complicações relacionadas a esse dispositivo, nós observamos que elas ficam em torno de 2 a 3%, mas que a prática clínica, após a aprovação, já mostra uma incidência menor de complicação do que nos trials, mostrando que é uma curva de experiência que, quando se desenvolve, as complicações se reduzem. E no mundo real, a gente tem pacientes utilizando a prótese Ótimo, basicamente não usam anticoagulação oral, eles já saem do com dupla antiagregação e depois permanece com um único antiagregante ou mesmo sem qualquer anticoagulação, antiagregação. E muitas vezes é o que a gente faz na nossa prática. O paciente não tem condição de usar nem mesmo aspirina. Então, e o custo-efetividade? Já foram feitos trabalhos também comparando, mostrando que na linha azul é o custo do oclusor, que dado um certo momento, ele começa a ter um custo menor do que o uso crônico dos novos anticoagulantes ou mesmo da varfarina. Então, no longo prazo, parece que os oclusores são custo-efetivos. E, mais recentemente, nós tivemos trabalhos comparando já os novos anticoagulantes ao oclusor. Esse estudo, Praga 17, foi um dos estudos que buscou avaliar essa estratégia atual, que é basicamente o que a gente usa para anticoagular, né? São os novos anticoagulantes e os oclusores. E num desfecho combinado de eventos isquêmicos, sangramentos, complicações cirúrgicas, eles não tiveram nenhuma diferença em termos de desfecho, nesse desfecho composto, mostrando que as estratégias seriam equivalentes. E para concluir, eu trouxe essa última aqui, uma meta-análise dos estudos de trials randomizados e controlados, comparando a anticoagulação, né, com a oclusão, mostrando que você tem um desfecho em relação à mortalidade, também um desfecho combinado, sugerindo que haja uma melhor resposta em termos de mortalidade com os novos anticoagulantes, quando comparados aos novos, do dispositivo de oclusão do apêndice atrial, quando comparados aos novos anticoagulantes. Isso daqui é uma meta-análise de estudos randomizados, mas não é um estudo que vai ser publicado ainda, na verdade. Então, como mensagens finais, eu queria trazer para os senhores algumas coisas. A anticoagulação no idoso pode ser desafiadora pela maior incidência de eventos hemorrágicos, pela maior fragilidade desse paciente. A disponibilidade de agentes reversores ajuda no manejo da terapia anticoagulante nessa população, e sempre que possível é bom você ter esse tipo de ferramenta, mesmo que seja ponte para mudança de tratamento. A oclusão do apêndice atrial esquerdo é uma estratégia eficaz, segura e efetiva. E a oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo não é inferior aos anticoagulantes e possivelmente pode ter uma superioridade em relação à mortalidade, é o que a gente busca nos estudos de mais longo prazo. Obrigado a todos. Obrigada, Cláudio. Tem uma pergunta do chat, Cláudio, se você puder responder em relação ao esquema de anticoagulante, antitrombótico, depois da colocação do oclusor, de modo resumido.
Sim. Basicamente, os pacientes que a gente encaminha à oclusão do apêndice atrial são pacientes que realmente têm contraindicações de coagulação. Então, a princípio, se for um paciente que teve complicações hemorrágicas, a gente não vai fazer anticoagulação pós-implante, a gente faz dupla antiagregação durante um período de 3 meses, depois faz um eco transesofágico para verificar se a posição da próstata está adequada, se não tem nenhum líquido ou coisa do tipo, e aí a gente deixa só com aspirina. Essa é a proposta inicial, mas é claro, a gente tem pacientes onde a gente não consegue fazer nada, pacientes que sangram muito até com aspirina somente. E a gente tem vários pacientes que ficaram sem qualquer tipo de profilaxia anticoagulante ou antitrombótica e tiveram seu segmento sem nenhuma complicação relacionada ao dispositivo em si. Então, fica positivo e pronto. Uma pergunta que sempre fazem, se ter trombo na auriculeta previamente ao procedimento é uma contraindicação. Você podia falar um pouquinho? Sim. Depende do dispositivo que a gente utiliza. Existem 2 dispositivos. O ótimo que eu citei é um dispositivo que a gente coloca ele muito mais distal no apêndice, e aí realmente seria uma contraindicação a princípio. Já os dispositivos que a gente utilizou, no caso que eu demonstrei, já era um Amplatzer, que é um dispositivo que fica muito mais proximal. Então, a gente avalia se o trombo é um trombo, a princípio, organizado, estável, e a posição dele no apêndice. Se for um trombo distal, a princípio não seria uma contraindicação, a gente só faria proteção com sentinela para eventuais embolias, então proteção nas carótidas, e faz o implante do dispositivo liberando ele proximal no apêndice, que é o local preconizado, para que então ele não tenha nenhum tipo de contato com o trombo e nenhum risco de embolização. Perfeito. Vamos dar seguimento, então. Algumas perguntas a gente deixa para responder ao final, por conta realmente do tempo apertado. Se puder responder no chat também, o Cláudio podia, se de repente quiser responder no chat. Tá, perfeito. Tem algumas lá, se puder já respondendo algumas coisas. Vou respondendo. Perfeito. Agora vou chamar a doutora Ana Inês Braunstein, que é diretora científica do Departamento de Arritmias da SOSERJ e rotina setor de arritmia do Hospital Copador. Ela vai nos apresentar um caso clínico de um idoso com FA, síncope e queda recorrente inexplicada. Como a gente maneja? Ana. Bom, boa noite mais uma vez. Vamos começar com um resumo aqui do caso. Um paciente de 67 anos que chega na emergência com uma perda transitória da consciência e uma história de tonteira e queda recorrente nas últimas semanas. E culminou com um episódio sincopal sem pródromo e com TCE nas últimas 24 horas. De história da síncope prévia, ele relata que há 3 anos ele teve uma crise convulsiva, segundo ele, na posição sentada, enquanto ele estava na barbearia, fazendo a barba. Ele nega episódios na juventude, tá? Ao ver sangue, ou com calor, dor, medo, sugestivos de síncope vasovagal, e não tem um relato de dor precordial, palpitação ou dispneia nesse evento atual, e não tinha relato também de testemunha. É um paciente de HPP, um paciente diabético, hipertenso, tá? Não tem história de doença coronariana, nega alcoolismo e tabagismo, e na história dirigida para a polifarmácia, ele não usava fármacos com ação cronotrópica negativa, apenas uma valsartana, rosuvastatina e metformina. No exame físico normal, não estava hipertenso, ausência de hipotensão postural, quando a gente media a pressão na posição supina em pé, e os pulsos periféricos normais. O eletrocardiograma em ritmo sinusal, com PR um pouco aumentado, e um bloqueio bifascicular, um BRD com BDAS. Tá? Então, é um idoso com bloqueio bifascicular e um Chades-Vasque de 3. Ele, de bioquímica sucinta que a gente colheu, mostrou uma função renal alterada, uma creatinina de 1,2, um clearance de 50 ml por minuto, para um peso estimado de 59, PCR negativa, ausência de infecção, ausência de distúrbio eletrolítico, e fez o eco na emergência, que mostrou uma função ventricular esquerda normal e já um remodelamento atrial esquerdo com volume atrial aumentado. Quando a gente coloca esse paciente no nosso modelo de diretriz, né, seguindo as últimas recomendações da diretriz do ESC de 2018, a gente percebe que realmente é uma perda transitória da consciência, autolimitada, de início súbito, curta duração, foi recuperação rápida,
Só que a gente não tem a causa efetiva dessa síncope, a gente caracteriza como síncope, mas o diagnóstico ainda está incerto. Então, o próximo passo é a gente entender se esse paciente está colocado num grupo de alto risco, baixo risco ou risco intermediário, e se a gente precisa seguir com essa investigação ainda na hospitalização desse indivíduo. Lembrando que a diretriz nos lembra, mais uma vez, isso baseado em consenso, a gente ainda não tem trabalhos randomizados, mas o consenso é que quando existem quedas recorrentes no indivíduo idoso, a gente tem que prestar atenção que em alguns deles a gente deve proceder à investigação como síncope verdadeira, especialmente nesse caso que culmina num quadro sincopal. Então, quando a gente aplica o score mais simples que a gente tem, que é o score OESIO, esse paciente tem 3 pontos, ele tem mais de 65 anos, ele tem uma síncope sem pródromo e tem um eletro alterado. Isso coloca com que esse paciente tenha um risco de em torno de 35% de causas graves relacionadas à sua síncope e mortalidade relacionada à síncope em um ano de seguimento. Quando a gente aplica um outro score também, mais recente, que é o score canadense para avaliação de síncope, existe uma dúvida se tem um envolvimento reflexo aí nessa síncope dele, mas quando a gente pontua, devido à mudança do eixo elétrico no eletrocardiograma, um bloqueio bifascicular e o alargamento do QRS, ou seja, uma suspeita de síncope cardíaca pela ausência de pródromo e pela idade do indivíduo, ele passa a ter uma pontuação 3, o que o coloca num risco de eventos adversos relacionados ao seu evento sincopal de 8,1% ao ano, ou seja, um indivíduo com risco intermediário. Então, ele é aquele indivíduo que a gente não tem nenhuma tranquilidade em liberar, como um indivíduo jovem, sem cardiopatia estrutural, com eletro normal e possível vasovagal. Mas também não é aquele indivíduo com altíssimo risco, infarto agudo, estenose aórtica, dissecção, embolia, em que a gente vai mudar prognóstico com a internação imediata. Então, para esse tipo de indivíduo, a proposta é a avaliação de uma unidade de síncope com o auxílio de um especialista, e foi o que foi feito nesse caso. Durante a avaliação na unidade de síncope, esse paciente é monitorizado e a monitorização intra-hospitalar dele mostrou a presença de alta incidência de ectopias atriais, assim como taquicardias atriais não sustentadas durante a monitorização, e foi solicitado um Holter para esse paciente. O Holter, claro, não reproduziu o evento sincopal dele, o que ele mostrou foi que esse indivíduo tinha uma frequência mínima de 38, média de 77 e máxima de 115, não mostrava alterações no intervalo QT e tinha uma alta incidência de instabilidade elétrica atrial e taquicardias atriais não sustentadas, que, concomitante a um aumento atrial esquerdo, coloca esse indivíduo com maior risco de eventos de fibrilação atrial paroxística. Só que, além do exame físico, a gente procedeu, claro, como deve ser, a compressão do seio carotídeo desse indivíduo após a ausculta negativa para sopros na região carotídea. E no momento da compressão carotídea, esse indivíduo reproduziu uma sistolia de 8 segundos de duração associada a sintomas concomitantes, denotando então que esse paciente tinha uma síndrome de hipersensibilidade do seio carotídeo sintomática e provavelmente essa é a causa da sua queda. Então, a hipersensibilidade ela é encontrada em mais de 45% desses idosos, principalmente aqueles com queda recorrente inexplicada. Quando eu auxilio essa manobra durante o teste de inclinação, ou seja, eu acrescento essa manobra ao final do teste de inclinação, eu aumento a probabilidade de encontrar forma vasoplégica, que é muito importante que a gente investigue nessa população, porque muitas vezes esse indivíduo coloca o marca-passo e continua desmaiando, porque não foi identificada a hipotensão que ele pode ter associada na hipersensibilidade do seio carotídeo de forma mista. Então, esse paciente foi submetido ao implante de marca-passo definitivo, Rate Drop Response, ou seja, com o intuito de reduzir os eventos de queda rápida da frequência e aumento subsequente da frequência cardíaca para evitar o evento sincopal. E no acompanhamento a gente consegue ver que ele fez uso muitas vezes desse evento, mas surpreendentemente, durante esse acompanhamento, nós percebemos que esse paciente apresentava ritmo atrial elevado, ou seja, frequência cardíaca acima de 180 com duração maior que 6 minutos durante a sua avaliação do marca-passo.
Esse ritmo, não sei se está claro para vocês, mas é bastante sugestivo de uma fibrilação atrial. No entanto, a duração máxima, ou seja, a carga total desse ritmo atrial rápido, sugestivo de uma FA subclínica, era no máximo de 2 horas. Então, a primeira pergunta que a gente faz quando vê isso, qual o valor, né, desse ritmo atrial rápido no acompanhamento dos marcapassos com device implantado? Bom, o que a gente tem de diretriz atual é que se esse paciente tem uma história prévia de um AVC isquêmico ou uma FA clínica documentada, que seria uma fibrilação atrial documentada em eletrocardiograma ou Holter ou monitorização prolongada, ele realmente seria um candidato à anticoagulação. Que não é o caso desse indivíduo, ele não tem uma FA clínica, ele tem uma FA subclínica. Então, a recomendação é procurar a FA clínica através do eletrocardiograma ou de um ritmo de monitorização, seja a curto ou a longo prazo. E se a gente não encontrar a FA clínica, só considerar a anticoagulação se esse ritmo atrial rápido durar mais de 24 horas ou se esse paciente tem um Chades vasco maior ou igual a 2 para homem e maior ou igual a 3 para mulheres. E sempre reacessar periodicamente, porque é um paciente de alto risco de fazer FA. Nesse caso, durante o acompanhamento, nós conseguimos documentar a fibrilação atrial através do monitor externo, um monitor externo que o paciente ficou 30 dias, e a gente sabe que quanto mais tempo a duração dessa monitorização, maior a chance da gente pegar esse evento. Tratando-se, então, de um paciente com um Chades vasco 3 e um Resbled de 2, pela função renal, ele tem um Resbled de idade e função renal. Na verdade, o Resbled não é uma contraindicação para anticoagulação, pelo contrário, a gente deve tentar mudar os fatores de risco que podem ser modificáveis para a gente diminuir o risco de sangramento nessa população, mas é um indivíduo que já tem um risco de 3,2% de eventos tromboembólicos em um ano de segmento. Portanto, é um paciente com indicação classe 1 de anticoagulação, e essa anticoagulação deve ser preferencialmente com os DOACs de ação, os antagonistas de ação direta, os anticoagulantes de ação direta, quando comparada à varfarina. Então, a varfarina ela perdeu espaço nessas indicações atualmente. Qual é o problema desse paciente? Um clearance de 50, um clearance baixo. Então, nós sabemos que pacientes com clearance mais baixo têm mais risco de sangramento, mas, por outro lado, são pacientes também com mais risco de evento embólico e AVC. Então, nesse cenário, nós temos várias drogas que podem ser utilizadas, assim, de 50 para cima. Eu posso usar dabigatrana, 2 vezes 150 miligramas, eu posso usar rivaroxabana 20, eu posso usar edoxabana 60, só evitando se o clearance for acima de 95, e eu posso usar a pixabana na dose de 5 miligramas 2 vezes. Então, a elegibilidade dele era mais ampla, e foi escolhido, nesse caso, a dabigatrana, baseado no estudo RELY, que mostrou a dose de 150 2 vezes ser a dose que mais reduziu o AVC isquêmico comparado com a varfarina nessa população, com uma redução de 24% do AVC isquêmico e redução, todos os DOACs reduziram AVC hemorrágico quando comparado à varfarina, e, em especial, na dabigatrana, uma redução de 74% e uma diminuição de 15% de mortalidade cardiovascular. Atentar que esse paciente, eu posso ter que reduzir a dose dele nas avaliações subsequentes desse clearance, que está ali no limite da indicação da dose de 150. É importante frisar que a doença renal crônica ela é um grande fator de risco para AVC, e hoje nós sabemos que os DOACs eles têm um papel importante na prevenção do declínio da função renal. Então, o paciente que tem um clearance abaixo de 60, ele tem um risco de AVC em 3 anos similar àquele paciente que já teve um AVC com clearance acima de 60. Então, hoje isso é uma preocupação, prevenir o decréscimo da função renal. Isso foi colocado em estudos de vida real, mostrando que tanto a pixabana, dabigatrana e rivaroxabana foram mais favoráveis nessa redução do declínio da função renal quando comparada à varfarina, sendo a dabigatrana e a rivaroxabana, em alguns estudos, um pouco mais superior nessa função de prevenção da função renal. Outro motivo de escolha, então, desse anticoagulante, da dabigatrana, foi a possibilidade de utilização do reversor, o idarucizumab, que é um fragmento do anticorpo humanizado que tem uma afinidade pela dabigatrana 350 vezes maior
do que a da bigatrana pela trombina. Ela é administrada de forma venosa, rápida, uma dose de 5 miligramas, meia-vida curta, e em torno de 2 horas e meia o efeito anticoagulante da droga já está eliminado, sendo esse paciente hábil para cirurgia ou para qualquer intervenção, e se tiver um sangramento, principalmente esse paciente que apresentava quedas prévias, e a gente não tem como garantir que ele não volte a ter queda, então esse foi a escolha do anticoagulante. E uma coisa muito importante que a gente precisa frisar aqui nessa apresentação é que para eu suspender o anticoagulante de um idoso que cai, eu preciso que ele caia cerca de 295 vezes em um ano. Isso foi um estudo publicado em 99 que já falava sobre isso. Ou seja, anualmente o idoso cai em torno de 1,81%, mas as quedas são multifatoriais. O que a gente tem que fazer é tentar identificar a causa da queda e modificar essa causa, e não tirar o anticoagulante com medo de um sangramento, principalmente por trauma, porque eu estou deixando de dar a esse indivíduo uma prevenção eficaz para eventos graves, eventos tromboembólicos graves. Lembrando ainda a associação grande da queda com a fibrilação atrial no paciente idoso. Então, se eu vejo um paciente desse e vejo um átrio aumentado, alta incidência de ectopia atrial, eu tenho que buscar a fibrilação atrial. Então, para finalizar, as mensagens que eu tenho para deixar aqui são que quedas recorrentes em idosos, elas precisam ser investigadas de forma adequada. A gente precisa seguir como síncope muitas vezes, quando a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. A fibrilação atrial clínica, ou seja, documentada por eletrocardiograma, Holter ou monitor externo, no indivíduo idoso com Chades-Vasque maior ou igual a 2, homem maior ou igual a 3 mulheres, ele é mandatório. A doença renal tem um grande fator de risco de AVC, então não devemos deixar de anticoagular esse paciente com medo do sangramento. Prestar atenção nas subdoses dos DOACs. Muitas vezes usar uma dose menor, porque tem medo que esse paciente sangre, não, a gente está deixando de prevenir o evento embólico grave desse indivíduo. Histórias de queda não devem contraindicar a anticoagulação correta no idoso de alto risco. Devemos sim identificar, buscar a causa dessa queda e preveni-las. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Eu acho que essa ideia da gente deixar as perguntas no questionário para as pessoas fazerem vai fazer a gente ganhar um pouquinho de tempo. A gente está realmente já em cima do tempo. Eu queria só aproveitar para falar sobre o Congresso Virtual da SOCERJ, que a gente vai ter pela primeira vez um congresso virtual esse ano, que vão ser entre os dias 16 e 19 de setembro. As inscrições estão abertas no site da SOCERJ, e convidar a todos para participar desse congresso. Dando sequência, então, aqui ao nosso simpósio, ao nosso webinar, eu queria convidar a doutora Nájila Simão. Ela vai falar para a gente. A Nájila é mestre em cardiologia pela UF, especialista em cardiologia pela SBC, e ela é coordenadora da unidade de síncope do CHN, Hospital de Clínicas de Niterói. É médica da unidade coronariana do Hospital Universitário Antônio Pedro, e ela vai falar para a gente sobre síncope no idoso com cardiopatia dilatada e fração de ejeção reduzida. Como abordar. Nájila, a palavra é sua. Estão me escutando bem, Rodrigo? Estamos escutando. Muito bem. Então, vamos lá. A gente está com tempo curto. O meu tema é síncope no idoso com cardiopatia dilatada e fração de ejeção reduzida. Como abordar? A história dessa paciente é EMP, feminina, 74 anos. Essa paciente a gente recebeu na nossa instituição, foi transferida da clínica de diálise no dia 15 de abril de 2020, onde durante a hemodiálise ela apresentou uma síncope convulsiva precedida de desconforto epigástrico e palpitação. A partir do momento que a gente tem essa queixa principal, a gente entra o Sherlock Holmes, né? A gente tem que ter paciência para a gente fazer essa anamnese, e o ideal, o melhor dos mundos, é que a gente tenha tanto a versão da paciente quanto a versão da testemunha, né? Na descrição do evento, a paciente informava que durante a hemodiálise, que vinha fazendo regularmente desde o final do ano passado e sem quaisquer intercorrências anteriores, ela apresentou um desconforto epigástrico, seguido de palpitação, mal-estar, sudorese. Não se lembra mais nada do que houve. A próxima cena que ela se recorda é de várias pessoas em volta dela perguntando se ela estava bem, tá?
A clínica de diálise, a gente conseguiu falar com o pessoal lá, eles descreveram que a paciente perdeu a consciência, ela estava deitada, né, naquela poltrona semi-reclinada. Essa perda da consciência foi sucedida por abalos musculares juntamente com hipotensão. Então, ela foi medicada lá com volume e diazepam para tratar uma possível crise convulsiva. Teve uma recuperação rápida da consciência, então, a princípio, a gente tinha aí uma possibilidade dela ter tido uma crise convulsiva ou uma síncope convulsiva lá na hemodiálise. Eventos prévios, ela não tinha nenhuma síncope prévia, nem pré-síncope anterior a esse evento, tá? De comorbidade, ela tinha uma lista gigante, ela era hipertensa, diabética tipo 2, insulinizada, já tinha tido um AVC isquêmico há 5 anos, revascularizada há 15 anos. Em setembro de 2019, ela internou no nosso hospital com infarto, KILIP 3, foi submetida a cateterismo com múltiplas angioplastias, a gente vai falar daqui a pouco, evoluindo com disfunção ventricular nova, tá? Internada em outubro de 2019, um mês depois, com flutter atrial, que foi revertido quimicamente. Internação em novembro de 2019 por edema agudo de pulmão e referia que desde o infarto ela vinha apresentando asma, que podia ser por congestão. Classe funcional 2-3, ela era renal crônica em diálise desde outubro de 2019, tinha diurese residual, dialisava 3 vezes por semana, com retirada de 1 a 1,5 litros, com boa tolerância, tá? Nunca teve hipotensão durante a diálise. Usava de medicação regular hidralazina, valsartana, carvedilol, aspirina, clopidogrel, pantoprazol, atorvastatina, insulina NPH, eritropoetina e ferro. Nenhuma medicação foi instituída recentemente, então essa prescrição já vinha desde o ano passado. De história familiar, ela tinha 2 irmãos com morte súbita por volta dos 30 anos, um pai que morreu de aneurisma de aorta e uma mãe que morreu de AVC. História social, nada, e ela era alérgica a paracetamol. O exame físico dela da internação, ela chega na nossa emergência com hipertensa, 190/80, frequência cardíaca de 123, ritmo cardíaco em 3 tempos, terceira bulha, bulhas normas fonéticas, tinha um sopro sistólico em foco mitral. Frequência respiratória normal, murmúrio vesicular universalmente audível, sem ruído adventício, abdômen e membros, nada. O primeiro eletrocardiograma da chegada dessa paciente era um eletro em flutter atrial, 2:1, um QRS estreito, 123 frequência cardíaca. No dia seguinte, o eletrocardiograma era uma fibrilação atrial. No outro dia, ritmo sinusal, com uma ectopia ventricular isolada, em topografia de via de saída do ventrículo esquerdo. Nada, mas a repolarização sempre normal. No outro dia, 2 dias depois, ela tinha um eletrocardiograma com uma P discretamente diferente da P sinusal, o que a gente interpretou como alta instabilidade elétrica atrial. Diante de uma paciente com síncope, a primeira coisa é estratificar o risco. Então, essa paciente possivelmente tinha uma doença cardíaca estrutural grave, tinha uma síncope em posição supina, e tinha história familiar de morte súbita, então isso já classificava a paciente como alto risco. Na nossa instituição, alto risco vai para o CTI cardiológico, fica em telemetria, que é uma monitorização que a gente grava o ritmo cardíaco por pelo menos 48 horas. E aí a gente vai ver essa paciente internada. No laboratório, ela tinha uma anemia, que não era nenhuma novidade, a creatinina um pouquinho alta, 2,5, 35 de ureia, uma troponina ultrassensível que a gente dosa, né? O nosso limite é 14, muito aumentada, mas com secamassa normal. A gente, nosso limite é 6,5, ela tinha uma só secamassa de 7, o resto tudo normal. E um colesterol, aparentemente, um LDL no alvo, paciente bem tratada. Essa paciente, ela foi direto para cateterismo, mas só para a gente entender o contexto, na última internação, em setembro, ela tinha as pontes safena para a direita e mamária DA pérvias, e a safena marginal estava ocluída. Ela fez uma primeira angioplastia de tronco para DA, tinha uma lesão grave de tronco de 80%, colocou 2 estentes farmacológicos. Na segunda angioplastia foi de DP, que estava subocluída, via safena, um estente farmacológico.
E a terceira angioplastia de safena marginal com um estente farmacológico, foi feita trombectomia, tinha muito trombo. Esse aí possivelmente era o vaso culpado e permaneceu com fluxo lento como resultado angiográfico final. Slow flow, tá? A gente mandou direto para a CAT, a doente teve um desconforto epigástrico, a troponina ultrassensível estava alta, não tinha alteração isquêmica no eletro, mas era um paciente bem grave, então só para a gente excluir doença coronariana nova, né? As pontes estavam pérvias e não tinha nenhuma reestenose intristente, nada a fazer. Os ecocardiogramas, só para a gente comparar um com o outro, ela tinha em setembro, na internação com infarto, uma hipocinesia inferolateral dorsal, que virou uma acinesia e afilamento inferolátero dorsal. Tinha uma disfunção de músculo papilar posterolateral, com uma insuficiência mitral importante, que virou insuficiência mitral moderada, funcional. Uma insuficiência tricúspide leve a moderada, nesse último eco, uma pressão de artéria pulmonar aumentada, 50, uma disfunção moderada do VE, a fração de ejeção no primeiro eco era 42, agora 45, praticamente a mesma coisa, e um aumento do átrio esquerdo. Eu fui ver essa paciente 4 dias depois de internada, fez primeiro CAT, depois eco, então a gente deu um tempinho, eu revi uma telemetria de 4 dias, e na telemetria tinha tudo que você pode imaginar. Tinha flutter, tinha fibrilação atrial e tinha taquicardia ventricular não sustentada. Tá? Então, diante de uma paciente com uma síncope convulsiva, cujo a queixa foi palpitação, hipotensão em posição supina, a gente está diante de uma taquicardia instável, né? E que o raciocínio clínico é o seguinte, pode ter sido só uma hipotensão durante a hemodiálise, com taquicardia sinusal, pode ter tido um ritmo ectópico puro, causando a hipotensão, ou uma hipotensão durante a diálise potencializada por um ritmo ectópico, que podia ser qualquer coisa, fibrilação atrial, flutter atrial ou taquicardia ventricular. Saiu, no último guideline do ESC de 2018, saiu um documento à parte, que são as instruções práticas, que vale a pena a leitura, e nessas instruções, uma síncope em posição supina, a gente tem que investigar a arritmia, é uma das causas principais. Outras causas são pseudosíncope, vasovagal cardioinibitória por medo, dor, com gatilhos muito específicos, mas a arritmia, sem dúvida, a gente tem que excluir. E o que o guideline fala? Se eu tenho uma síncope por taquicardias, a gente pode ter tanto uma taquicardia supraventricular quanto ventricular. A supraventricular, ablação classe 1, droga antiarrítmica, e taquicardia ventricular, ablação para prevenir recorrência, o CDI, quando indicado, e drogas antiarrítmicas. Nessa paciente, o CDI estaria indicado se numa paciente com síncope, com infarto prévio do miocárdio, se a gente induzisse uma taquicardia ventricular sustentada no estudo eletrofisiológico, seria classe 1. No guideline de 2017 do ACC, eles falam idêntico, a mesma coisa, um desfibrilador está recomendado quando a gente induz taquicardia ventricular sustentada no estudo. E aí a gente estava diante, então, de uma síncope convulsiva durante diálise, a gente não sabia o ritmo, foi em posição supina e tinha uma cardiopatia isquêmica dilatada, que podia ser causa de arritmia. A nossa conduta foi, pela presença de fibrose, substrato de reentrada, disfunção moderada do VE e síncope, a gente indicou o estudo eletrofisiológico na tentativa de indução da taquicardia ventricular sustentada. Indicamos a ablação do flutter, é uma arritmia recorrente, poderia ser causa de instabilização durante a diálise. Essa arritmia pode ser precursora de fibrilação atrial e a gente sabe que tem difícil controle clínico, né? Sugerimos também início de amiodarona na alta para controle dos surtos de taquicardia atrial, fibrilação atrial paroxística, em conjunto com beta-bloqueador. E o SHAD2-VASC dessa doente era 9, e a sugestão, então, foi a retirada da aspirina, início de anticoagulação com clopidogrel por até 1 ano de angioplastia, e após isso, se não houver nenhum outro evento isquêmico agudo, nenhuma outra intervenção, manter apenas o anticoagulante oral. Essa paciente foi submetida a estudo eletrofisiológico, a primeira coisa que foi feita foi a ablação do istmo cavo-tricuspídeo, com resultado excelente. Os tempos de recuperação corrigidos do nosso sinusal foram anormais, de até 1,1 segundos.
mas isso não era a causa provável da síncope, e a estimulação ventricular induziu taquicardia ventricular sustentada com baixo débito. Essa paciente foi, então, submetida a implante de CDI em 28 de abril de 2020, iniciada a amiodarona, beta-bloqueador e a anticoagulação. A alta hospitalar foi no dia seguinte, e ela já foi avaliada em uma consulta de retorno, não teve nenhum surto de taquicardia ventricular até um mês depois do implante, né? O marcapasso não está entrando, a atrial sense, ventricular sense em 97% do tempo. Está fazendo fibrilação atrial em até 3 horas no dia. A gente sabe que o átrio é grande, insuficiência mitral funcional, então a gente já esperava por isso. E está anticoagulada com Ocoron e com beta-bloqueador. As mensagens, então, para a gente levar para casa é: síncope em posição supina é um marcador de alto risco e de síncope cardíaca, então sempre levantar essa possibilidade. Infarto prévio prediz risco de arritmia ventricular por reentrada em área de fibrose. A convulsão e síncope convulsiva são fenômenos opostos, totalmente opostos, que nem sempre são diagnosticados corretamente. Então, essa paciente foi tratada na clínica como se ela tivesse uma crise convulsiva, e se a investigação fosse por aí, provavelmente a gente não faria esse diagnóstico. Para se chegar ao diagnóstico de síncope, então, é necessário tempo para ouvir e perseverança na investigação. É isso. Ótimo caso, Nájila, muito obrigada. Vamos dar o seguimento. Podem mandar as perguntas no chat. Doutora Nájila, se puder responder lá, ou no Question and Answers. Dando seguimento, vamos chamar agora o Dr. Luiz Antônio Inácio. Ele é especialista em eletrofisiologia e estimulação cardíaca pela SOBRAC, que vai nos falar sobre o marcapasso riciano no idoso, com BRE. O que a gente tem, quais são as evidências? Olá, Luiz, obrigada. Você está sem som, Luiz. Ok? Ok. Está escutando? Então, eu queria agradecer ao convite, né? E o tema que me coube foi estimulação riciana no idoso com bloqueio de ramo esquerdo. Então, um paciente de sexo masculino, com 80 anos, hipertenso dislipidêmico, com história prévia de fibrilação atrial paroxística, angioplastia há 10 anos, vinha uso de valsartana, pradaxa, aspirina, rosuvastatina e espironolactona, e chega no consultório com uma queixa de cansaço. Esse é o eletro do paciente, né? Então, um eletro em ritmo sinusal, e o que chama atenção é um bloqueio de ramo esquerdo com QRS bastante alargado, uma duração de 160 milissegundos, e um BAV de primeiro grau com intervalo PR de 240 milissegundos. O eco desse paciente mostra uma fração de ejeção de 41%, uma disfunção sistólica leve do VE e um acentuado movimento paradoxal do septo interventricular, sem áreas de acinesia ou fibrose. Então, a gente está diante de um paciente que tem um eletro com BAV de primeiro grau, um bloqueio de ramo esquerdo. Os exames laboratórios desses pacientes não têm alteração. Ele tem um Holter ainda com períodos de BAV de segundo grau MOBITS 1. O ecocardiograma, disfunção leve do VE e de sincronia interventricular importante. E um CAT que mostra o stent prévio, pérvio, né? E sem lesões coronarianas obstrutivas. Então, o que a gente pensou para esse paciente é que o motivo do cansaço dele seria o distúrbio de condução atrioventricular, o BAV de primeiro grau e o BAV de segundo grau MOBITS 1, e a disfunção ventricular induzida pelo bloqueio de ramo esquerdo. Então, o que a gente pode oferecer a esse paciente? O beta-bloqueador para otimização clínica seria uma possibilidade, entretanto, esse paciente ele já apresenta distúrbio de condução atrioventricular, já tem esse BAV de primeiro grau, então a gente não poderia lançar mão do beta-bloqueador. O implante de marcapasso definitivo convencional não estaria indicado, porque poderia agravar a disfunção sistólica do paciente. O implante de marcapasso ressincronizador seria uma opção. O implante do marcapasso do cardioversor desfibrilador do CDI não estaria indicado, porque o paciente apresenta uma disfunção sistólica leve.
E teria a opção do implante de marca-passo para estimulação do feixe de His, que foi a nossa opção. Então, a técnica do implante da estimulação do feixe de His é uma técnica um pouco mais desafiadora, mas basicamente ele utiliza uma bainha longa, uma bainha longa que direciona o eletrodo para a região septal, é um eletrodo mais fino, tá? Então a gente faz o mapeamento do feixe de His, localizando o feixe de His a gente fixa esse eletrodo e faz a estimulação. Quando o bloqueio ocorre a nível do nó ventricular, a estimulação pode ser diretamente no feixe de His, mas quando a estimulação falha em capturar adequadamente o feixe de His, ou o bloqueio é um bloqueio infrarriciano, a gente lança a mão da estimulação transeptal do ramo esquerdo, uma estimulação mais distal ao bloqueio. Então, esse é o eletro pré do paciente, o bloqueio de ramo esquerdo, e o eletro pós, que mostra que a estimulação riciana produziu uma correção do bloqueio de ramo esquerdo com estreitamento do QRS. O QRS final desse paciente ficou com 110 milissegundos. Esse é o ecocardiograma pré-implante. Então, apresentava um apical 4 câmeras que apresentava uma disfunção sistólica leve com sincronia ventricular importante, e após o implante, a correção da dissincronia e a normalização da função ventricular esquerda. Então, o segmento clínico desse paciente, esse paciente apresentou uma resolução completa dos sintomas, se manteve assintomático, né, o eletro com uma estimulação riciana e duração do QRS de 110 milissegundos, e um ecocardiograma com função ventricular preservada. Acabamos optando então pela estimulação do feixe de His, né? O paciente não se beneficiaria da estimulação convencional do ventrículo direito. O próprio bloqueio de ramo esquerdo já representava prejuízo ao paciente. A resincronização cardíaca também estaria indicada, né? Muito embora sem uma disfunção grave e também tendo um custo mais elevado. E o grande objetivo que a gente tinha era a correção do bloqueio de ramo esquerdo e, consequentemente, da dissincronia ventricular, que foi o resultado obtido. Então, esse foi um estudo que comparou a estimulação do feixe de His à estimulação convencional. Esse estudo teve um follow-up de 5 anos, e a taxa de sucesso no implante do eletrodo do feixe de His foi de 80%. É interessante que a fração de ejeção dos pacientes no grupo do implante do feixe de His permaneceu estável, não houve declínio da fração de ejeção ao final de 5 anos. Além disso, a cardiopatia induzida pela estimulação ventricular foi de apenas 2% no grupo do feixe de His, contra 22% no grupo de estimulação convencional. E o endpoint composto de morte ou internação por insuficiência cardíaca em pacientes que necessitem de mais de 40% de estimulação ventricular, ou seja, pacientes que são muito estimulados, têm muita estimulação ventricular, a estimulação do feixe de His apresentou benefício frente à estimulação convencional. Esse outro estudo foi um estudo mais recente, que avaliou a estimulação do ramo esquerdo, né, uma estimulação mais distal em pacientes com cardiopatia não isquêmica. Então, incluiu pacientes com bloqueio de ramo esquerdo e fração de ejeção com menos de 50%, com indicação de ressincronização cardíaca ou estimulação ventricular. E esse é exatamente o modelo desse paciente, né? A taxa de sucesso de implante do eletrodo foi de 97%, muito acima da taxa de sucesso do implante do eletrodo no feixe de His. E o que chama atenção nesse paciente é que ao final de 1 ano, 75% dos pacientes tinham apresentado a normalização da fração de ejeção, um remodelamento reverso. Então, em 2018, a diretriz americana foi a primeira diretriz que passou a considerar a estimulação do feixe de His. Então, para indicação 2A, em pacientes com bloqueio atrioventricular, com indicação de estimulação com uma fração de ejeção entre 36% e 50%, em que se espere que a estimulação ventricular ocorra em mais de 40% do tempo, está indicado ou a estimulação do feixe de His ou a terapia de ressincronização cardíaca.
Indicação ainda 2B, em paciente com bloqueio atrioventricular a nível do nó atrioventricular, com indicação de estimulação, deve ser considerado também a estimulação do feixe de His. E a mensagem final que a gente tem é a estimulação do feixe de His é uma opção promissora na estimulação cardíaca e ela tem um custo muito semelhante ao próprio marca-passo convencional, previne a dissincronia ventricular e o remodelamento mecânico, observados com estimulação ventricular convencional, tem a capacidade de corrigir distúrbios de condução distais, como bloqueio de ramo esquerdo, e é uma opção em pacientes com indicação de ressincronização cardíaca ou como terapia de resgate em pacientes que não responderam à ressincronização cardíaca. Muito obrigado. Ótimo, Luiz, muito bom. Quando a gente fala de anticoagulação, é um tema difícil, né? Por si só, os pacientes que têm maior benefício, como já foi falado, da anticoagulação são os pacientes que eventualmente têm um risco maior de sangramento. Então a gente precisa sempre individualizar, prestar muita atenção em cada paciente, seguindo as diretrizes, mas sempre cuidando. Agora a gente tem novas tecnologias, algumas não tão novas, mas novos anticoagulantes, oclusores, reversores. E a gente precisa realmente ter em mente que o paciente precisa de anticoagulação. Se ele tiver indicação, claro, quanto mais idoso, se beneficiam muito da anticoagulação. Então, queria agradecer a todos, excelentes palestras, excelentes casos. Algumas perguntas, se tiverem, podem mandar pelo chat que a gente responde. E agora a gente vai ter o simpósio satélite da Bayer. Queria passar a palavra para o Dr. Roberto, Dr. Bruno, que vão conduzir a partir daqui. Obrigada a todos. Roberto. Boa noite a todos. Nós não combinamos um roteiro, então eu tomo a liberdade aqui inicialmente de dar as boas-vindas a mais de 200 participantes, parabenizar o grupo, né, responsável por essa sessão maravilhosa. Foi um show de agilidade, um show de proficiência, estratégias técnicas. É muito bom, né, a gente que há algum tempo está em prática clínica, em hospital, ver assim a multiplicação de serviços e de capacitação técnica. Gostei muito de todos os casos e queria dar realmente os parabéns a todos os apresentadores. Esses próximos 30 minutos, não é, nós faremos 2 apresentações. Elas são provenientes do material de trabalho da Bayer e faremos 2 apresentações. O Bruno de Souza Paulino fará uma primeira apresentação exatamente em alguns pontos do que foi destacado aqui. São populações mais vulneráveis, tanto para o risco isquêmico de AVC, o risco isquêmico de embolia sistêmica, como também o risco hemorrágico. Os pacientes, o paciente renal crônico e o paciente diabético. E depois eu vou fazer uma pequena mensagem sobre o paciente idoso. Boa parte, né, do que nós vamos apresentar, nós vimos aqui inserido assim de uma maneira muito adequada nos casos clínicos. Eu quero passar a palavra ao Bruno Paulino, com quem eu tenho a satisfação de trabalhar. O Bruno foi residente nosso na UERJ, ele é doutor pela Universidade de São Paulo, ele é pesquisador do Centro de Pesquisas e também é médico da Unidade de Cardiointensiva do Hospital Pedro Ernesto e é também corresponsável, conosco do ambulatório de pós-IAM. Bruno, boa noite, muito obrigado aqui pela sua participação. Professor Roberto, colegas, é sempre um prazer estar aqui com os senhores. É muito bom ver 200 pessoas discutindo a cardiologia de qualidade. E nós vamos falar agora exatamente sobre aquilo que a gente discutiu.
né, pacientes com fibrilação atrial e pacientes com risco maior, pacientes diabéticos, pacientes que têm doença renal crônica e pacientes idosos. Depois o professor Roberto Spocati vai falar. Eu vou abrir a minha tela. Então, senhores, vamos falar justamente dessas populações, né? Esses são os meus conflitos de interesse e, como o professor Roberto todos já disseram, essa é uma apresentação patrocinada pela Bayer. Tá? E aí, senhores, eu começo com uma provocação, né? Antigamente a gente só tinha um anticoagulante e ficava fácil. Eu costumo brincar que é que nem sapato de homem, né? Eu vou para o Pedro Ernesto com o mesmo sapato, que eu vou para um casamento, que eu vou para uma festa, que eu vou para qualquer lugar com o mesmo sapato. Agora nós temos vários tipos de anticoagulantes e a gente tem que escolher, que nem sapato de mulher. Se for de dia é um, se for de noite é um, se for para festa da amiga é outro, se for mais formal é outro. Então agora a gente tem momentos diferentes e que tipo de anticoagulante a gente vai usar. E a pergunta primordial é essa, né? Quer dizer, você vai diminuir eventos trombóticos ou vai diminuir o risco de sangramento? Lógico que a ideia é fazer os dois, né? E a gente vai falar sobre isso. Né? E aquela provocação, né? A gente já sabe do estudo Rely, estudo Rocket, do estudo Aristotle. E qual era o tipo de paciente do seu paciente? O paciente que você atende? Qual é o padrão do seu paciente? Isso é importante que nós saibamos, né? E percebam que esses são estudos pivotais da fibrilação atrial, o Rocket, o Rely, o Aristotle e o Engage, com o rivaroxabana, da bigatrana, a pixabana e edoxabana, respectivamente. E percebam, senhores, que o estudo Rocket foi aquele que teve o CHA-DISVASC mais alto, né? 80%, quase 90% dos pacientes tinha a média de CHA-DISVASC acima de 3,5, né? Quando a gente vai pensar no Hasbled, também eram pacientes, a coorte de pacientes do estudo Rocket, era a coorte de pacientes que mais tinham risco de sangramento pelo score de Hasbled. Isso é muito importante para entender que tipo de coorte estavam sendo tratadas e como é que é o seu paciente. Qual é aquele paciente do leito 2, o paciente do seu ambulatório, o paciente do nosso ambulatório de anticoagulação. Isso é importante nós sabermos. E por que isso aconteceu no estudo Rocket? Porque, diferente de outros estudos de fibrilação atrial, o paciente, como critério de inclusão, ele precisava ter fibrilação atrial, mais ou história prévia de eventos cerebrovasculares, ou história prévia de evento de embolia sistêmica, ou pelo menos 2 fatores de risco desses que estão mostrados aí: insuficiência cardíaca, hipertensão, pacientes mais idosos e diabéticos. E os outros estudos botavam todos esses, os históricos e os fatores de risco, que você precisava de pelo menos um. Isso fez com que a população do estudo Rocket fosse uma população mais grave, com mais alto CHADS que tem entre os estudos pivotais. Percebam, senhores, que os pacientes do Rocket eram os pacientes que tinham a maior parte, a maior parcela de todos os fatores que influenciam o CHADS, né? E aí, eu faço essa provocação sempre lá na UERJ, com os residentes no clube de revista, e pergunto, tudo bem, a gente já sabe qual era o estilo do Rocket, do Rely, do Aristotle e do Engage. E como é que é o estilo da Policlínica Piqui Carneiro? Como é que é o nosso ambulatório de anticoagulação? E esse foi uma avaliação do ambulatório de anticoagulação da nossa instituição, o estudo PPC, Providing Proper Coagulation, e mostrou que o CHADS da PPC é semelhante ao do Rocket e maior do que o dos outros estudos. Então, a gente tem que saber qual é o paciente que está sendo tratado. E aí, nessa população do estudo Rocket, a rivaroxabana mostrou-se não inferior em relação ao desfecho primário de eficácia, né? Mas quando a gente vai para uma análise mais detalhada,
né, com uma análise pelo protocolo. Quer dizer, o que é isso? Os pacientes que estavam avaliados para rivaroxabana e que efetivamente tomaram rivaroxabana, e os pacientes que estavam no grupo varfarina e que efetivamente estavam tomando varfarina, essa foi uma demonstração que houve diferença estatisticamente significativa. Quando você vai da mesma forma em todas as situações de eficácia, quando você coloca no per protocol, isso mostra superioridade além da não inferioridade. Da mesma forma, a gente tem que discutir um pouco o que se viu em relação aos sangramentos. Porque o desfecho primário de eficácia, de segurança, desculpe, eram sangramentos maiores. E aí, de novo, era não inferior, mas não teve superioridade. Mas quando a gente vai para sangramentos críticos, sangramentos desabilitantes, sangramentos ameaçadores à vida, isso foi muito superior à rivaroxabana na comparação com a varfarina. O que levou a não ter superioridade da rivaroxabana? Foram sangramentos que, apesar de serem importantes, eles não são desabilitantes, incapacitantes, ameaçadores à vida e fatais, como a transfusão, a queda de hemoglobina e assim vai. Então, é importante que nós entendamos os resultados dos estudos de maneira crítica. E isso que a gente está fazendo aqui, quer dizer, os pacientes que efetivamente estão tomando rivaroxabana, e você sabe quem é que está tomando rivaroxabana no seu consultório, esse paciente vai se beneficiar na comparação com aquele paciente que está tomando varfarina. E como eu falei, a gente tem que pensar exatamente qual é o risco de eventos isquêmicos desse paciente e o risco de eventos hemorrágicos desse paciente. É a nossa maior preocupação, é a preocupação que nós temos. E aí, os pacientes diabéticos sabidamente têm um risco maior do ponto de vista trombótico. Eu costumo dizer que essas são pandemias que acontecem que a gente nunca se enclausurou em casa, né? Percebam que a gente tem 500 milhões de diabéticos adultos no mundo atualmente. Essa informação não vai parar de crescer, então, muito possivelmente, nos próximos anos e décadas, a gente vai ultrapassar 500 milhões e vai chegar perto de 1 bilhão de pessoas diabéticas em todo o mundo. E para qualquer situação, qualquer que seja o desfecho que nós procuremos do ponto de vista cardiovascular, o diabético está sob um risco maior, né? Mesmo que nós tenhamos, nos últimos anos ou décadas, diminuído o risco cardiovascular em relação à letalidade das doenças, o paciente que tem infarto morre menos, o paciente que tem doença cardiovascular estabelecida tem um risco menor atualmente por causa do avanço das tecnologias e dos tratamentos. Isso aconteceu com o diabético também, mas ele continua sob um maior risco cardiovascular na comparação com o paciente que não tem diabetes. Isso é muito importante, porque a gente discute em mais ou menos 1/3 a 1/4 da população brasileira vai morrer, ou mundial vai morrer de doenças cardiovasculares. Isso ultrapassa os 60% a 80% na população de diabéticos. E a gente sabe da importância do diabetes para o risco de AVC no paciente que tem FA. Tanto é que o diabetes entra no score de Chade, porque ele aumenta em 1,7 o risco desse paciente ter uma embolia sistêmica na comparação com o paciente que não tem diabetes. E quando a gente vai ver nessa população, a população diabética, o efeito os benefícios da rivaroxabana no ROCKET, eles foram consistentes quando a gente analisa o subgrupo de diabéticos e não diabéticos. Perceba o P de interação, e quando eu falo de P de interação, qual a diferença ou qual a chance de ter sido ao acaso a diferença entre os benefícios, e não mais o benefício em si, mas entre os benefícios. Percebam que esse P de interação não é significativo, quer dizer, o benefício é consistente na população de diabéticos na comparação com a população não diabética. Mas quando você vai ver, por conta do risco desse paciente de ter doença cardiovascular e de ter um AVC, né? Perceba que, evidentemente,
o paciente com diabetes tinha um CHADS maior do que o paciente não diabético, o subgrupo de pacientes. Esses pacientes tiveram benefício estatisticamente significativo em morte cardiovascular isolada. Quer dizer, a rivaroxabana, na comparação com a varfarina, diminuiu estatisticamente significativa morte isoladamente, morte cardiovascular isoladamente. Isso é muito importante, com P de interação de 0,03, quer dizer, isso não deve ter sido feito ao acaso. Então, houve uma redução de morte cardiovascular em 20%, né? Um risco relativo de 80%, no subgrupo diabético, quando o desfecho era morte cardiovascular. Percebam, então, senhores, que há uma relação muito clara de FA e diabetes, de diabetes e risco de embolia sistêmica no diabético, né? O diabetes é um fator de risco para embolia sistêmica no paciente com FA, né? E quando você vai ver o benefício da rivaroxabana nessa população, esse benefício foi consistente com os mesmos resultados do estudo ROCKET, com um adicional, que houve uma redução de morte cardiovascular na população diabética em uso de rivaroxabana, na comparação com a população diabética em uso de varfarina. Então, aquele paciente que é diabético, ele está sob um maior risco, ele está sob um risco mais importante de embolia sistêmica, e é mais importante ainda que você use o anticoagulante novo, nesse caso aqui a rivaroxabana, na comparação com o uso da varfarina. A gente sabe que, apesar dos sangramentos poderem ser parecidos, os sangramentos incapacitantes, os sangramentos que ameaçam a vida, os sangramentos fatais, são menores com os usos de novos anticoagulantes. E aí, toda essa discussão que nós tivemos em relação à doença renal estabelecida nesses pacientes. Bom, é muito fácil pensar que os fatores de risco que levam ao AVC também são fatores de risco que levam à doença renal crônica. A gente tem uma relação muito grande entre a doença renal crônica e a FA. E nos pacientes que têm FA e têm doença renal crônica, os desfechos, tanto desfechos de embolia sistêmica, quanto os desfechos clinicamente relevantes, como morte, eles são piores na população que tem doença renal crônica. A gente sabe do risco, né, da relação muito importante entre rim e coração. A doença renal piora desfechos cardiovasculares e as doenças cardiovasculares provocam doença renal. E aí, como a gente já conhece muitos anos atrás, no estudo de Framingham, a relação entre o diabetes e a doença cardiovascular, a gente pode falar da mesma forma aqui, como a Ana Inês já tinha comentado, em relação à doença renal crônica e o AVC. O paciente que tem doença renal crônica, ele tem um risco de AVC semelhante àquele paciente que já teve um AVC previamente, quer dizer, que está em profilaxia secundária de AVC, né? Então, é muito importante, para vocês entenderem a importância da doença renal crônica no risco cardiovascular daquele paciente que tem FA e a importância de nós tratarmos adequadamente esses pacientes. E aí a gente vai discutir sobre novos anticoagulantes e nesses novos anticoagulantes, né, a rivaroxabana, assim como a apixabana e a edoxabana, eles têm um clearance renal menor do que a da dabigatrana e, por isso, a gente fica um pouco mais tranquilo de usar esses novos anticoagulantes. Isso não é estabelecido de forma clara para os pacientes que têm abaixo de 30, mas entre os pacientes entre 60 e 30, se faz pensar que o clearance menor renal faça com que você possa usar a medicação. E aí eu acho importante a gente ver quantos pacientes foram estudados nos estudos pivotais de FA, nesse caso. Percebam que o ROCKET tinha como correção de droga somente o clearance, quer dizer, pacientes entre 30 e 50, eles tinham a dose reduzida. Né? No Aristotle isso era diferente, no Engage também, porque existiam outras questões associadas,
tanto medicações, no Engage, quanto aquela famosa tríade do Aristóteles, né? E no Rely, não era dose reduzida versus dose plena. Era um braço de dose de 110 e um braço de dose de 150. Então, percebam que o número de pacientes que usaram a dose reduzida de rivaroxabana no Rocket era exatamente o número de pacientes que tinham clearance reduzido no mesmo estudo. Quer dizer, todos os pacientes eram só por isso. E não era o caso, particularmente, do estudo Aristóteles, não era o caso do estudo Engage e também não era o caso do estudo Rely, de novo, porque não era uma questão de correção de droga, era uma questão de um braço de dose de 150 e um braço de dose de 110. E aí, quando você vai para a subanálise de pacientes com doença renal crônica ou não, no estudo Rocket, você não teve, de novo, houve um P não significativo de interação, então houve uma consistência dos dados para isso. Lembrem-se que os pacientes eram só mudados para dose de 20 ou dose de 15 na randomização. Então, aqueles pacientes que pioravam o clearance durante o estudo Rocket, eles não mudavam a dose, diferentemente do estudo Aristóteles, por exemplo. Tá? E aí, quando a gente vai os desfechos de eficácia e de segurança nesses pacientes, como eu falei, não há diferença do P. O P é não significativo, quer dizer, os benefícios foram iguais nos pacientes que não tinham doença renal e nos pacientes que tinham doença renal. Mas o importante é isso aqui, ó, muito interessante. Quando a gente vai ver a redução foi bastante importante nesses pacientes que estavam em uso de rivaroxabana. Por quê? Porque esses pacientes estão sob um alto risco. A gente já viu previamente que esses pacientes estavam associados a um risco muito alto de eventos. Então, a frequência de eventos era muito alta. Então, a redução absoluta de eventos também foi muito alta nesses pacientes. Importante você pensar que o paciente que tem insuficiência renal é o paciente que mais vai se beneficiar do anticoagulante novo na comparação com a varfarina. E aí, esses pacientes, inclusive os pacientes que pioravam a função renal ao longo do tempo, que tinham piora da função, eles se beneficiavam ao ponto de se beneficiar mais do que os pacientes que não tinham a piora, ou não promoveram piora. Quer dizer, quanto mais ele piorava, maior o benefício da rivaroxabana na comparação com a varfarina. E aí eu trouxe um esquema aqui de como a gente muda as doses na comparação de todos os anticoagulantes que nós temos aqui no Brasil em relação à função renal. Percebam que a apixabana só se pensa na função renal. Clearance abaixo de 50, você coloca 15. Clearance acima de 50, você bota 20. Né? A apixabana, como eu falei, tem a questão da creatinina, a questão da idade, a questão do peso. A dabigatrana só tem a questão da idade, quer dizer, acima de 80, 110, abaixo de 75, 150. E esse meio do caminho aí, você pensa o fator de risco de sangramento e de trombose desse paciente. Né? E a edoxabana tem a questão do clearance e a questão de outras medicações que você tem que fazer. Mas é importante que você entenda que você não pode fazer a dose errada, porque se você superestima, se você bota uma dose maior, você vai incorrer em maior risco, tanto em riscos trombóticos quanto riscos de sangramento e riscos em geral. Né? É importante que nós entendamos isso. Você não vai, fazendo uma subdose, diminuir o risco de sangramento. Não vai. Pelo contrário, você vai aumentar o risco de sangramento. Lógico, você está fazendo a dose equivocada para esse paciente. Então, isso é muito importante. Como a Ana Inês já mostrou, né, para quem a gente faz a dose de 15? Para aquele paciente que tem menos de 50 de clearance. Né? Nos pacientes entre 15 e 30, o estudo Rocket não foi, quer dizer, na verdade, nenhum estudo pivotal usou, mas você tem como usar a dose de 15 também nesses pacientes. Né? Foi discutido antes em relação a pacientes dialíticos, né? E lembremos que esse paciente não foi estudado também.
O único estudo que foi usado foi o Renal EF com a apixabana e que foi interrompido por falta de funding. E eu fico pensando como é que a Pfizer interrompe por falta de dinheiro um estudo nesse sentido, mas que não houve poder estatístico do estudo para responder a pergunta que ele fez. Então, a validade interna do estudo é muito ruim, né? E não teve mudança. Não sei se não teve mudança porque não tem mudança ou não teve mudança porque o estudo não mostrou isso, porque não tinha poder estatístico para isso. Então, nos pacientes com doença renal, esses pacientes estão sob alto risco de doença cardiovascular. Esses pacientes que pioram têm um benefício adicional da rivaroxabana na comparação com a varfarina. E esses pacientes devem ser tratados com anticoagulantes novos, porque na dose correta, porque esses pacientes estão sob mais alto risco. Por fim, esses pacientes com doses erradas têm um risco maior. Só vou chegar a uma questão. O último diapositivo é que quando a gente vê esses pacientes em uso de novos anticoagulantes, há uma diminuição do risco renal, de risco de progressão de doença renal, principalmente para a dabigatrana e para a rivaroxabana. Não houve benefício comprovado da apixabana nesse cenário, né? Então, aqui já está em diretriz que, ao longo do tempo, a rivaroxabana e a dabigatrana estão associados a menor risco de eventos renais nos pacientes com FA. Eu termino minha coisa dizendo que já tem muito tempo que a rivaroxabana está sendo vista. Eu, felizmente, participei de 2 estudos aqui, o Commander e o Compass, e a gente tem muitos dados nesse sentido. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, Bruno. Desculpa, deixa eu tirar aqui. Pronto. Muito obrigado, Bruno, pela sua apresentação. E eu vou procurar, nesses próximos 10 minutos, tratar com os senhores sobre um desses subgrupos de pacientes especiais, que são os pacientes idosos. E vou aproveitar um pouco do que o Bruno já falou, lembrando que esse material é da Bayer, mas os senhores observarão alguns slides do nosso acervo pessoal. Essa é uma atividade patrocinada pela Bayer e ele utilizou esse diapositivo para nos provocar sobre o objetivo da anticoagulação, prevenir AVC ou para não sangrar. E eu acho que, a despeito de uma plateia muito seleta, vale a pena lembrar, não é? Sua apresentação não está ainda na tela, pelo menos na minha. Opa! Agora está? Agora sim, professor. Ok. Então, eu comentava sobre esse slide que você utilizou, Bruno, e que eu gosto de responder essa pergunta, não é? Mas ressaltando o quanto nós podemos, não é, avaliar do risco isquêmico, do risco de AVC e embolia sistêmica e o quanto do risco hemorrágico. Discutir, prescrever anticoagulante é dizer ao paciente sobre esses 2 fatores, é alertar a família. Então, nós conseguimos sim melhorar o tratamento da insuficiência cardíaca, do diabetes, nós conseguimos melhorar o tratamento da doença vascular periférica, tentando com isso diminuir um pouco do risco isquêmico. Mas em especial no risco hemorrágico, o RESBLED não pode ser um fator de contraindicação, mas sim uma forma de nós estarmos atentos e monitorar a função renal, a função hepática, nós estarmos atentos à utilização de drogas, não só álcool, mas outras substâncias, e em especial anti-inflamatórios. E nós vimos um caso aqui que eu teria um pouco de dúvida se aquele paciente precisava de um antiplaquetário. Quer dizer, será que o RESBLED dele não seria menor do que a sua real condição? Então, RESBLED elevado é para aumentar a nossa vigilância, é para nós compartilharmos e anteciparmos à família o que nós podemos ter de dificuldade. O paciente idoso,
nós sabemos que com o aumento da faixa etária, aumenta a incidência de fibrilação atrial. Mas veja, por exemplo, na faixa dos nonagenários, né? A presença de fibrilação atrial aumenta em 4 a 5 vezes, né, a incidência do acidente vascular cerebral. E da mesma forma, os pacientes idosos, não é? O tempo que eles ficam em anticoagulação, não é? O risco de complicações hemorrágicas também vai se multiplicar por 4 a 5 vezes. E mais uma vez eu trago essa projeção, né, para destacar no Rocket, né, mais de 40%, na verdade 43% dos pacientes tinham mais do que 75 anos. Então eram pacientes que, de uma maneira geral, tinham mais insuficiência cardíaca, mais hipertensão arterial, mais da metade da população tinha a história prévia de acidente vascular cerebral. E esses pacientes idosos, não só no estudo como um todo, mas na população de pacientes idosos de doença renal crônica, o CHADS era ainda mais elevado. 91% tinha o CHADS acima de 3. E aqui nós vemos o resultado, né? Observem aqui, né, quando nós comparamos, né, nessa população de mais de 6 mil pacientes, os resultados, né, com varfarina versus rivaroxabana. Nas duas curvas superiores, né, dos pacientes, né, acima de 75 anos, nas duas curvas inferiores, abaixo de 75 anos. E observem que em ambas, né, o resultado, né, ele ultrapassa o intervalo de confiança, que para o estudo de não inferioridade foi muito importante esse resultado, porque mostrou uma eficácia semelhante, uma eficácia não inferior. E nesse quadro inferior aqui abaixo, né, observem que, diferente do que nós vimos, por exemplo, que o Bruno apresentou em pacientes diabéticos, né, as taxas de hemorragias, de complicações hemorrágicas, não foram diferentes. Aqui, quando nós analisamos abaixo de 75 anos, veja, 4,8 com rivaroxabana, 4,4 com varfarina. São menores nos indivíduos de idade menor. Então, a complicação hemorrágica, ela é sim mais frequente, né, na população mais idosa. Mas, mais uma vez, o aspecto da interação, ou seja, o benefício, né, a não inferioridade que se observou no muito idoso, foi a mesma não inferioridade, ou seja, a dimensão do benefício ele foi semelhante. Por isso, essa não interação observada nesse subgrupo, né? Então, aqui mais uma vez, nós analisamos AVC e embolia sistêmica, né, abaixo de 75 anos e acima de 75 anos, reduções, né, não significativas do ponto de vista de superioridade, mas é interessante que no paciente mais idoso, esse benefício, em tese, não é, sem um rigor científico, estatístico, mas foi uma redução de 20% a favor da rivaroxabana e de 5% na população de menor idade. Quando analisamos as complicações hemorrágicas, sangramento maior ou AVC hemorrágico, não houve, não é, diferença significativa, sugerindo, e aqui então, não é, que há uma certa proteção, não é, na incidência de AVC hemorrágico, mas naturalmente num número maior, essa redução de AVC hemorrágico ela foi um pouco menor. Mais uma vez aqui então, não é uma não interação entre as duas estratégias. Então, para os pacientes idosos, mais uma vez, as conclusões, né, de que eles têm uma maior taxa de acidente vascular cerebral e embolia sistêmica, maiores taxas de sangramento maior, taxa semelhante de AVC hemorrágico, e que o estudo, né, comparando rivaroxabana versus varfarina, foram consistentes nesses pacientes idosos, com resultados semelhantes, tanto para pacientes idosos como jovens, em relação à eficácia e em relação à segurança desses subgrupos, né? Esse tipo de resultado, né, num registro não é maior, o Prefer in AF e o Prefer in AF Prolongation, né, mais de 3.800, quase 4.000 pacientes, né, com fibrilação atrial e idade acima de 75 anos. Aqui nós temos à esquerda, né, o resultado combinado de sangramento maior e eventos isquêmicos cardiovasculares, a taxa para os pacientes que utilizavam
antagonista da vitamina K, varfarina, versus um novo anticoagulante. E aqui, então, não apenas a rivaroxabana. Então, uma redução significativa de quase 30%, né, desses dois desfechos, e no meio e à direita da nossa projeção, os eventos adversos analisados separadamente. Então, redução expressiva aqui, então, num registro, né, num estudo de mundo real. A Inês já mostrou esse resultado, eu diria assim, né, advertência, né, porque nós ficamos realmente muito preocupados em anticoagulação do idoso, do muito idoso, do nonagenário, né, pelo aspecto de queda, e o que nós precisamos é ter, né, uma investigação adicional e uma proteção maior para que as quedas não ocorram, mas que a gente não deixe de fazer a anticoagulação para esses pacientes. Em mais 2 minutos eu fui aqui suprimindo algumas projeções e gostei muito de tudo que vi e algumas coisas assim que eu queria reforçar da doença renal crônica. Esse é um slide que eu acho muito interessante, Bruno e colegas, que fala da queda esperada da função renal dos pacientes que têm fibrilação atrial não valvar. Então, vejam, é um acompanhamento de quase 10 mil pacientes e acompanhando, né, esses pacientes por 2 anos, 24% desses pacientes tiveram queda da taxa de filtração renal, um aumento de 2 vezes da creatinina sérica em 4%, injúria renal caracterizado como hospitalização ou atendimento com diagnóstico de injúria renal de 14% e uma presença de clearance abaixo de 15%, transplante renal ou diálise, né, de 1,7%. Então, esses pacientes, né, eles evoluem com disfunção renal, isso é esperado para esses pacientes. E é interessante quando se compara pacientes que utilizavam antagonistas de vitamina K com exposição a um antagonista ou sem exposição. Observe, né, a queda significativa da taxa de filtração renal que esses pacientes apresentam ao final de 5 anos. E é interessante, não é, a análise de tentarmos entender um pouco esse mecanismo. Então, não é um conceito novo, diferente do que o Bruno falou, mas um reforço que a gente observa que, dependendo do tempo de anticoagulação desses pacientes, a calcificação arterial vascular, em especial em artérias renais, ela é significativamente maior, mostrando então esses mecanismos de progressão da função renal. No ROCKET, a queda dessa função renal foi menos expressiva com a rivaroxabana do que com a varfarina, e o Bruno já destacou, os pacientes que têm perda de função renal, não é? Esses pacientes, eles continuam tendo uma proteção ainda mais expressiva do ponto de vista de acidente vascular cerebral e embolia sistêmica, ou seja, perde menos função renal e quando perde função renal, ainda assim há um aspecto mais relevante de redução aqui, então, que seria, não é, um subgrupo com um resultado superior. A rivaroxabana seria superior do ponto de vista de eficácia e sem diferença. A função renal piorou, mas não pioraram as complicações hemorrágicas. Esse é um outro artigo procurando entender o que está acontecendo. Então, aqui no canto superior esquerdo, a varfarina, né, com uma calcificação renovascular, né, diminui a atividade de enzimas protetoras, né, levando então a essa perda da função renal. E os anticoagulantes diretos, né, eles levam uma proteção renal, mecanismos semelhantes dos antagonistas do fator 10 ativado, talvez um pouco diferente, né, para a dabigatrana, e aqui, né, a proporção, né, de benefício do NOAC em relação a esses desfechos renais. Queria enfatizar mais uma vez a simplicidade de correção com a rivaroxabana, 15 mg de 15 a 50 ml, não recomendado abaixo de 15 ml. Mais uma vez, aqui eu acho que está em verde como classe 1, né? Rivaroxabana, dabigatrana, edoxabana, apixabana, acima de 50 de clearance, né? Classe 2A,
dabigatrana com dose corrigida, rivaroxabana, edoxabana e apixabana, classe 1, não é, para o clearance de 50 a 30 com dose corrigida, e um 2A, aqui então que entra um pouquinho mais do cuidado, né? Num clearance de 15 a 30, né, a correção como uma classe 2A. É razoável utilizar dessa maneira. E o paciente em substituição renal, a princípio, é um paciente que não deve ser colocado em utilização de um anticoagulante direto, né? Como última mensagem, reforçando essa preocupação da função renal, esse é o documento que faz parte das recomendações práticas, como e quando eu vou rever essa correção. Então, aqui, né, na presença de disfunção hepática e disfunção renal, né, nos pacientes idosos, função renal a cada 6 meses. Se o clearance for abaixo de 60 ml, a correção deve ser feita proporcional a esse clearance. Uma forma simples, dividir o clearance por 10 é o intervalo de meses em que a gente vai rever. Então, o indivíduo, né, que tem 40 de clearance, cada 4 meses ele tem que rever essa função renal. Em pacientes idosos em registros que tiveram complicações hemorrágicas, não é? O dado comum a esses estudos é, em especial, não é? A progressão da função renal sem a correção da dose, não é? Do anticoagulante desses pacientes. Então, é muito importante, não é? Nós estarmos atentos ao idoso, não é? Ao benefício que eles têm, independente do risco hemorrágico, independente do risco de queda, e em especial nos pacientes idosos, não é? A preocupação e o cuidado com a função renal. Eu queria agradecer a oportunidade dessa apresentação. Nós estamos em cima do tempo. Eu queria devolver à Ana Inês e ao Rodrigo, né, com agradecimento de nossa parte, mas estamos aqui à disposição, né, se houver tempo e disposição, né, para algum tipo de debate a mais. Muito obrigado. Seu som, Ana. Muito obrigada, foi excelente, uma noite maravilhosa. Importante a gente valorizar o cuidado do idoso, as pessoas estão vivendo mais. A gente quer chegar aos 100 anos, né, Roberto? Você quer? Você quer, Bruno? Quer, Yara? Estou na frente e estou querendo chegar antes de vocês. Com qualidade de vida. E esperar por né? vocês. Tá eu até ótimo. quero, mas a minha longevidade não vai chegar, não. Vamos tentar, né? Então, a gente, por enquanto, vai estudando para quando chegar a nossa vez, a gente está atualizado. Muito obrigada. Nós tivemos uma excelente plateia aqui com a gente e foi leve e divertido estar com vocês essa noite. Tá? Muito obrigada pelos casos, pela excelência das apresentações. Só pessoas amigas aqui, isso já ajuda bastante, né? Yara quer fechar, nossa presidente do departamento. Vejo o professor Volney também. E ainda está aí nosso há 30 segundos, mais uma vez, pelo nosso congresso virtual mundial. Professor Volney. Nosso querido professor Volney. Pode fechar, então. Bom, agradecer a todos, agradecer ao Departamento de Arritmias, aqui na pessoa da Yara e Ana Inês, de todo o departamento. Agradecer o apoio institucional da Behring, que proporcionou essa primeira parte do webinar, e da Bayer, o simpósio satélite que acabamos de assistir. Lembrar que na segunda-feira que vem nós temos um webinar a cargo do Departamento de Ergometria e Reabilitação, e na semana seguinte, 31 de agosto, Departamento de Imagem. Ou seja, toda segunda-feira, faça chuva, faça sol, né, Roberto? Temos aqui o Programa de Educação Médica Continuada da SOCERJ na sua nova versão. E, obviamente, não se deixe de se inscrever no nosso congresso virtual. Está se aproximando, nós já estamos chegando a 2.000 inscritos, mas obviamente nós queremos muito mais, não temos limites aí para isso. Muitos amigos aqui que eu estou vendo aqui, parabenizando aqui no chat. Enfim, essa é uma oportunidade de nós trocarmos aí conhecimento e melhorarmos cada vez mais. Agradecer a todos, uma boa noite, até segunda-feira com um novo PEN. Boa noite. Boa noite.